Sabe quem está precisando de uma plataforma de relançamento? O Galo. Mas não, o São Paulo? É o quê? São Paulo? O Galo está precisando se relançar para o mundo, vai subir na tabela, ou a plataforma para chegar lá em cima na tabela. Quando você vai se relançar para o mundo, você tem que se apresentar para o mundo e dizer bom dia. Tem que falar, ajuda, que o mundo se abre para você. E o Galo, minha gente, tentando se relançar no mundo, ou pelo menos na tabela do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Sport nesta quarta-feira, amanhã, 19h. Esse jogo que é atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão. Transmissão do Premier, jogo em casa na Arena MRV. Aos poucos, pelo menos a data FIFA, né, vai ajudando a tabela do Campeonato Brasileiro a ficar um pouco mais equilibrada, ali, igualitária em termos de número de jogos. Ô, Musetti, o Galo está numa situação bem complicada, né? É o pior time do retorno. Está ali perto da zona do rebaixamento, assim como o Santos. Aliás, é uma briga boa de falar que time está mais complicado. 2 times com técnicos muito badalados, né? Que chegaram recentemente, mas que vem enfrentando aí uma crise nesse Campeonato Brasileiro. E o Galo, né? Depois do último jogo, sofreu uma derrota cachapante para o Fluminense. Não viu a cor da bola, 3-0. Muita cobrança no vestiário por parte da diretoria, os donos da SAF também foram conversar com o elenco. Então, é um jogo em que o Atlético precisa de um chacoalhão para pegar essa plataforma aí e subir na tabela, Musetti. A princípio, a gente olha a tabela e fala, jogo bom, né? Para o Galo se recuperar, Sport, Lanterna, Virtual rebaixado. Mas é um esporte que joga leve. É um esporte que tem tido desempenho legal no Campeonato Brasileiro, apesar das derrotas. Segurou o Cruzeiro, venceu o Corinthians. Então não vai ser um jogo fácil para o Galo. E o que o PVC trouxe aqui durante a semana, e eu vivi bem de perto isso no Santos, o Sampaoli, ele não é um cara querido, ele é um cara respeitado. Então os jogadores, pelo conhecimento que o Sampaoli tem, aceitam as medidas, por mais que discordem. Mas aqui no Santos, em 2019, vice-campeão brasileiro, os jogadores fizeram um churrasco quando o Sampaoli saiu. O São Paulo ficou o ano inteiro, eles entendiam que o São Paulo entendia de futebol, que o time ia bem dentro de campo, não havia problema de relacionamento, mas foi um alívio quando o São Paulo saiu, porque ele não é um cara fácil de lidar. Então, os jogadores lidam bem com o São Paulo se as coisas estiverem acontecendo em campo. Se os resultados não estão vindo e o cara tá te enchendo o saco, te expondo, mexendo no time todo jogo, o caminho para a saída do São Paulo passa a ser natural. Então, acho que esse jogo é chave, diante da pressão dos donos da SAF, do que o Paulo Brax fez, de uma derrota em que o Fluminense foi muito superior, tropeçar com o Lanterna em casa, eu não me surpreenderia se o São Paulo não terminasse o Campeonato Brasileiro. Eita, PVC, esse é jogo para ganhar e ganhar. Tem que vencer o jogo. Contra o Lanterna, o Sport que tenta aí sobreviver, né, tá lutando, mas é o Lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Atlético está se aproximando perigosamente de empatar com o Santos. Vamos ali. ver a tabela, gente, para a gente dar uma olhadinha no tamanho do drama aí do Galo. O Galo é o 15º colocado, com 29 pontos, tem 25 jogos. Então, tem um jogo a menos em relação ao Santos e 2 a menos em relação ao Vitória. Mas está aí a 4 pontos do Vitória, que tem 25 pontos e abre a zona do rebaixamento. Então, está muito perto, está bem perigoso o PVC. E o Sport já empatou em Belo Horizonte nessa semana, né? Já roubou um ponto do Cruzeiro. Conseguiu roubar pontos. Ponto do Cruzeiro, né? Inclusive saiu na frente no jogo, depois o Cruzeiro foi lá e empatou. O Atlético ganhando o jogo, ele vai ter uma tranquilidade, porque ele chegará a 32 pontos com um jogo a menos que o Vitória. Ele vai para 26 jogos. Então ele vai ter uma tranquilidade, quem vai ficar mais apertado vai ser o Internacional em relação ao Atlético, mesmo que o Galo não supere, não vai superar, né? Vai ter menos 6, mesmo que não passe o Inter no número de gols pró, eventualmente, mas vai ter o número de pontos do Inter com um jogo igual ao Inter, um jogo a menos do que o Vitória. Então o Vitória que está muito mais abafado. Só que o Galo precisa ganhar. Para ter essa mínima tranquilidade, um pouco de paz, precisa ganhar. E vai ser a terceira vitória do São Paulo em 9 jogos, se acontecer. Se acontecer, o retrospecto recente não é nada bom. Tem outro confronto também na quarta-feira, Mirassol e Fluminense, em mais um jogo aí de Campeonato Brasileiro no meio da semana. Amanhã,
9h, o Mirassol que joga em casa. Esse jogo tem transmissão do Premier. É um jogo de dois times que estão pertinho ali na tabela. A gente pode até voltar a ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Ó. Mirassol está na 6ª colocação, enquanto o Fluminense está em 7º. Então, o Fluminense está sonhando aí já com uma vaga na Libertadores. Mirassol, sensação do campeonato, né? Uma grande surpresa, mas que não está na melhor fase. Não vence há 3 jogos, então teve uma quedinha aí recente. E o Fluminense tentando se aproveitar disso. Agora, sob o comando do Zubeldia, venceu o Galo muito bem por 3-0. E, como eu disse, pensando em vaga na Libertadores, Mussete. Pois é, jogo bom. O Mirassol teve um desempenho legal contra o Corinthians, não tinha jogado tão bem contra o Bragantino. Antes, contra o Galo, também criou as suas chances. É uma posição ainda acima da expectativa, mas o Mirassol foi 4º, hoje é 6º. Pode ver o Fluminense encostar nessa partida. Então, para seguir sonhando com o Libertadores, que seria muito mais do que o próprio Mirassol sonhava, precisa segurar esse Fluminense que cresceu sob o comando do Zubeldia. Eu acho que ali o trabalho do Renato estava no fim de ciclo. O jeito que o Fluminense está jogando e as entrevistas que a gente tem ouvido mostram que o Renato ele estava personificando muito os resultados ruins, né? Transferindo responsabilidade. Então, acho que precisava desse frescor no Fluminense. O Fluminense, de fato, foi muito bem no jogo contra o Galo. O Mirassol caiu um pouco. É um jogo interessante, onde o Mirassol pode se afirmar, aproveitar esse jogo atrasado para continuar pelo menos nesse G6, sonhando com Libertadores. Já o Fluminense pode confirmar sua boa fase e a melhora com o Zubeldia. Ganhou 3 dos últimos 4 jogos. É um Fluminense que evolui com o Zubeldia em relação ao Renato? Eu acho que ele tem tomado decisões que talvez o Renato tomasse também, né? Como o Lúcio Acosta virar titular, até em função das lesões. Algumas, voltar o Cano a ser titular. O Everaldo perdeu muita relevância. O torcedor não gosta do trabalho do Everaldo. Acho um pouco cruel, mas é o que está acontecendo. O Cano volta a ser titular. O John Kennedy é opção para a ausência do Cano, como foi sábado contra o Atlético. Eu acho que o restante do time é mais ou menos o que o Renato vinha fazendo. O time a postura pode ser diferente de subir, marcação, mas eu acho que o Lúcio Acosta entrou bem no time. Como meia central, a lesão do Ganso ajudou a definir isso também. Eu acho que começou bem. Se você pensar que o Zubeldia em 3 jogos ganhou 2 e que o Sampaoli em 8 jogos ganhou 2, o Zubeldia começou bem. E o Mirassol, PVC, você acha que depois que ele virou sensação ficou todo mundo de olho ou é um time que já tinha um gás aí? Opa, o enquadramento deu uma mudada. Gostei. Olha você no centro de tudo. Você viu, PVC? Você no centro? Eu não sou no centro de tudo. Mirassol passou a ser um time mais visado? O que explica? Eu acho que o Mirassol contra o Corinthians jogou bem. Os primeiros 15 minutos, antes do gol, o gol foi aos 12, mas o Mirassol subia a marcação, pressionava, esticava os 2 pontas, o Firmino negava do lado esquerdo, o Carlos Eduardo na direita, o Danielzinho marcando muito bem por trás como primeiro volante, afogando o adversário. E aí o Corinthians conseguiu chegar ao pênalti e isso mudou o jogo. Não tem uma acomodação do Mirassol, tem uma oscilação natural. O Mirassol já está fora do que se imaginava que ele fosse disputar, ele está disputando vaga na Libertadores. E veja como é incrível, né? Se o Fluminense ganhar do Mirassol, ele empata em número de jogos com o Mirassol e fica 2 pontos abaixo. E o Mirassol continua no G6 e indo para a Libertadores. A diferença entre os 2 times está de 5 pontos. Ele iguala em jogos e fica 2 pontos atrás. É espantosa a classificação do Mirassol. O trabalho do Rafael Guanais, do Mirassol de um modo geral, porque o técnico não tem varinha de condão, é extraordinário. Acho que o Mirassol vai voltar a ganhar partidas e brigar 5º, tentar o 4º lugar. Aí, 2 bons jogos para a gente acompanhar no meio da semana. Então, é data FIFA, mas tem um joguinho para a gente ver.